Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos das linguagens de programação. Mais especificamente, nós vamos focar nas características básicas pertinentes para o nosso estudo relacionadas às linguagens de programação. A primeira característica básica que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje é denominada legibilidade. Eu gosto sempre de traçar um paralelo dessas características com situações que são mais fáceis de compreensão por parte de vocês. No caso da legibilidade, por exemplo, quem nunca precisou de um atendimento médico e recebeu uma receita que descrevia qual medicamento deveria ser utilizado? Por sorte, os farmacêuticos conseguem compreender algo que tem baixíssima legibilidade. Então, o conceito de legibilidade no tocante às linguagens de programação está associado à facilidade com que os programas podem ser lidos e entendidos. A próxima característica que a gente vai estudar é denominada portabilidade. No caso da portabilidade, este é fácil de compreender se nós associarmos isso a jogos. Então, um jogo é dito com uma boa portabilidade se este roda em diferentes plataformas. Então, se eu tiver um jogo que roda em PC, em PlayStation, em Xbox, eu vou dizer que esse jogo tem uma boa portabilidade. Logo, no tocante das linguagens de programação, a portabilidade está relacionada à possibilidade de se utilizar o código-fonte em diversas arquiteturas. A próxima característica básica que a gente vai estudar é denominada confiabilidade. Pense na seguinte situação: o professor passa um trabalho que deve ser desenvolvido em dupla. Vocês vão levar em consideração alguns parâmetros para selecionar o colega que vai fazer dupla com vocês, como, por exemplo, conhecimento sobre a disciplina, de repente, o grau de afinidade que você tem com esse colega, mas uma característica também que é muito importante é a confiabilidade. Ou seja, quando vocês sentarem e especificarem quais tarefas vão ser atribuídas para cada um dos membros da dupla, será que na hora da entrega do trabalho esse colega vai ter desenvolvido as atividades dele, ou você vai descobrir que só a sua parte foi feita? Do ponto de vista, então, das linguagens de programação, disse que uma linguagem de programação é confiável se um programa construído com esta se comporta de acordo com suas especificações sob todas as condições. Outra característica é a segurança. Por exemplo, você precisa dividir alguma situação com algum colega, desabafar. Você vai escolher um amigo seu que você tenha segurança nele, ou seja, sabe que ele vai proteger os dados que vão ser fornecidos para ele. Do ponto de vista, então, das linguagens de programação, a segurança está relacionada com a confiabilidade, porém associada com a proteção/integridade dos dados manipulados. Seguindo, então, analisando as características básicas, a próxima que nós vamos trabalhar é denominada definição e uso de abstrações. Qualquer um de vocês que já estudou física, por exemplo, o movimento uniformemente variado, fez uso de algumas abstrações. Por exemplo, um cavalo não tinha mais cabeça, membros, cauda, ele era simplesmente um ponto, não é isso? Do ponto de vista das linguagens de programação, a abstração é a capacidade de definir e depois de usar estruturas ou operações complicadas de uma maneira que permita ignorar muitos detalhes. Seguindo essa linha, então, vamos ver agora a característica básica denominada expressividade. Por exemplo, vocês estão assistindo as minhas videoaulas porque eu acredito que vocês avaliaram que eu tenho uma boa expressividade para apresentar os conceitos que estão sendo trabalhados. No caso das linguagens de programação, expressividade significa que uma linguagem tem formas relativamente convenientes, em vez de desajeitadas, de especificar computações. A próxima característica básica que a gente vai estudar é denominada flexibilidade. A flexibilidade está relacionada com a capacidade de se adequar a diferentes contextos. Por exemplo, quando você escolhe uma pessoa para se relacionar, é importante que essa pessoa seja flexível. Por exemplo, em um determinado final de semana que vocês têm grana, podem ir no shopping, ir no cinema, depois comer alguma coisa. Em um final de semana que a grana está curta, vocês podem, por exemplo, ter que se contentar em assistir um vídeo no YouTube sentado numa praça onde tem Wi-Fi gratuito, tá certo? Então a flexibilidade do ponto de vista das linguagens de programação está relacionada com a capacidade de utilizar suas características em diversos contextos. A próxima característica que a gente vai trabalhar é denominada custo. Temos várias variantes relacionadas ao custo. A primeira que a gente vai trabalhar é a questão do treinamento. Então, qualquer atividade que vocês se proponham a executar vai ter sempre um período de treinamento.
No caso das linguagens de programação, esse custo relacionado ao treinamento faz menção ao custo relacionado à capacitação de programadores que venham a utilizar a linguagem de programação em questão. Outro parâmetro relacionado com os custos é o desenvolvimento. O que está relacionado com o custo de desenvolvimento? Está relacionado com a escrita de um programa nessa linguagem e com a, consequentemente, tradução desse programa, que normalmente é escrito em uma linguagem de programação de alto nível, para uma linguagem de baixo nível. Lembre-se do que a gente estudou, a linguagem de máquina, os zeros e uns. Então, o custo relacionado com desenvolvimento está relacionado com a escrita e compilação do programa. Outro parâmetro relacionado ao custo é o custo de execução. Então, todo programa ele vai ter uma fase de execução. E durante essa execução podem ocorrer, por exemplo, verificações de tipos e eu posso também fazer a interpretação, que é uma outra variante de tradução. Então, quando eu construo um programa em uma linguagem de alto nível, eu posso ter um processo de tradução que ocorre antes da execução, denominado como compilação. A gente vai ver isso melhor mais para frente. E a gente pode ter uma etapa de tradução em tempo de execução, que é denominada interpretação. Vamos dar continuidade, então, ao estudo da nossa característica básica, denominada custo. Só que vamos analisar agora o custo sob o aspecto da manutenção. Sempre que eu construo o meu programa, este vai atender a requisitos iniciais. Só que com o passar do tempo, esses requisitos podem mudar. Por exemplo, eu posso construir um programa para controlar as vendas de um determinado estabelecimento comercial. Só que, inicialmente, o proprietário optou por receber apenas pagamentos em espécie. Só que ele percebeu, de repente, que estava perdendo muitas vendas. Aí que adequar agora o sistema para aceitar pagamento via cartão de crédito. Isso vai demandar uma manutenção no programa. Então, do ponto de vista das linguagens de programação, a manutenção está relacionada com a capacidade de adaptar o programa existente. Por fim, vamos analisar agora a característica básica denominada desempenho. Desempenho está relacionado com a otimização. E a otimização ela tem uma relação com a compilação e execução. Então, quando eu construo o meu programa, eu vou precisar traduzir esse programa para a linguagem que a máquina entende. Esse processo vai se dar por meio de uma compilação. Quanto mais verificações eu fizer no processo de compilação, mais custoso for o processo de compilação, mais eficiente vai ser o processo de execução. Se eu optar por um processo de compilação mais simples, eu vou deixar muitas verificações para serem feitas durante a execução. Tá certo? A nossa videoaula de hoje vai finalizar por aqui. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Se não gostou, utilize os comentários para sugerir melhorias no nosso material. E a gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!